Olá, olá galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Pamela, sou a mãe do Richard aqui do canal Meu Anjo Azul. Se você chegou aqui por um acaso e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. E sim, gente, eu apareci! Gente, tô um tempinho sem postar aqui, mas é correria mesmo, do dia a dia, são fases da vida, né? Mas estou de volta e assim vai ser, gente. Vou tentar postar toda semana, mas se eu não conseguir depois também, a gente vai se falando por aqui, pelo Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, segue a gente lá, que lá a gente mostra um pouquinho mais do nosso dia a dia, tá bom? O tema do vídeo hoje, gente, é sobre inclusão. E já falo mais sobre esse assunto com vocês e falo pra vocês por que eu decidi falar sobre esse tema. Como vocês sabem, eu sou mãe de uma criança com autismo, eu não sou especialista. Eu venho aqui falar um pouquinho da minha vivência com o Richard, com meu filho de 12 anos agora com autismo, que vai fazer 13 já agora em outubro. Então o que eu mostro aqui pra vocês é um pouquinho da minha experiência. Às vezes eu posso falar de alguma maneira ou usar alguma expressão que não seja legal ou que não está correta, tá? Ok, gente, vamos ao assunto que é o que interessa, né? Porque eu resolvi falar sobre inclusão. Eu estava assistindo um programa e eles estavam falando sobre o assunto e resolveram enviar um repórter pra rua para falar com as pessoas, pais em geral, para perguntar para eles o que eles achavam de ter crianças especiais na escola, de ter crianças com deficiências na escola. Como eu disse, se eu usar algum termo aqui que não é legal, vocês me falam aqui, me corrijam que eu aceito de coração aberto, tá bom? Me assustou muito que muita gente não concorda, gente. Muita gente não concorda com crianças especiais, com crianças com alguma deficiência intelectual ou alguma deficiência física estudando nas escolas regulares que a gente fala, né? Eles acham que a boa parte dessas pessoas que foram entrevistadas acham que as crianças têm que ir para uma outra escola ou ficar numa sala separada. Isso não é inclusão, isso é exclusão. Eu vou falar um pouco sobre isso porque eu fiquei um pouco revoltada assistindo isso, porque ainda em 2021 a gente falando sobre esse assunto. Mas vamos lá, vamos por pontos. Primeiro, inclusão sim. Na minha opinião, tem que ter inclusão, tem que ter crianças com necessidades especiais, com algum tipo de deficiência na escola, tem que ter crianças neuroatípicas na escola. Mas, sim, eu obviamente sou a favor. O meu filho, o Richard, ele tem 12 anos, vai fazer 13. Ele tem autismo de moderado a leve, o grau dele, e ele vai para uma escola regular. Como que é a inclusão correta? Essa criança está indo para a escola para aprender, obviamente, para ser inclusa. Se essa criança não tem um agente de inclusão ou um professor auxiliar em sala de aula, não dá certo. Não dá certo. A minha briga na outra cidade onde eu morava, que é a cidade aqui de Jandira, eu hoje em dia moro na cidade de Barueri e eu mudei pra cá, pra cidade de Barueri, exatamente por conta disso, porque eu fiquei lutando no Ministério Público vários anos atrás de um agente de inclusão pro Richard, porque o Richard ficava lá em sala de aula com uma professora dando aula para 30 e poucos alunos. Sim, ele não ia aprender. E sim, ele ia atrapalhar as outras crianças, sim. Acaba atrapalhando. Se não tem alguém especializado ali do lado da criança para ensinar e para ajudar a criança. Eu creio que esses pais quis falar nessa questão. Se pegar a criança, jogar ela na sala de aula e não ter uma ajuda especializada, a escola não está preparada para receber essa criança, não vai dar certo mesmo. Não vai dar certo para a criança não vai aprender e nem os outros alunos. Por isso tem que ter essa inclusão corretamente. É o que eu sempre lutava lá nessa outra escola e eu falava, o Richard ele só precisa de alguém para auxiliar na sua tarefa e para fazer ele voltar ali quando ele estiver assistindo pela cabeça, igual ele mesmo disse, porque ele fica desfocado, fica conversando sozinho e falando alto às vezes. Então, essa pessoa precisa, Richard, aí ele volta, sabe? E pra ajudar e auxiliar ele na lição, que, gente, a lição da criança tem que ser adaptada. Outro fator que a gente tem que colocar aqui, não queira colocar a criança lá em sala de aula e querer que a criança faça a mesma lição que as outras, porque eles não vão fazer, gente. Sim, uma pequena porcentagem consegue, mas a maioria não consegue seguir aquela lição da lousa, seguir a lição do livro. Então tudo tem que ser adaptado. Uma pessoa com ele para ajudar, com essa criança para ajudar, lições adaptadas. A gente do Richard
faz toda a adaptação do material do Richard. E dá super certo, gente. O Richard estuda regularmente com as outras crianças ali. Algumas coisas ele consegue fazer, outras coisas ele não consegue fazer. Tudo bem. Ok, é assim, é isso que é a inclusão. Mas hoje em dia parece que a gente precisa implorar um agente de inclusão que, por lei, os nossos filhos precisam ter, os nossos filhos com autismo, com síndrome de Down, cadeirante, com algum tipo de deficiência visual, auditiva. Hoje em dia é muito complicado essa questão da inclusão. Por isso que eu resolvi vir aqui falar sobre isso com vocês. Lá na outra cidade eu implorava, gente, por alguém para ajudar o meu filho. Eu ia no Ministério Público, no Conselho Tutelar e não conseguia. Aqui, eu cheguei nessa cidade, no primeiro mês eles já conseguiram um agente de inclusão para o meu filho. Claro que o correto era, antes da criança começar a ir para a escola, já ter alguém para auxiliar ele ali. Eu sei, eu entendo o lado da professora, eu entendo o lado desses pais que falam isso. E na minha opinião, isso não é bom só para nossas crianças. É bom para as outras crianças também, as crianças neurotípicas. Elas vão entender e ter mais empatia, elas vão entender melhor o mundo. Isso é muito bom. Eu acho que isso causa um amadurecimento na criança, isso traz algo muito bom. A criança ali desde pequena aprender a conviver com as diferenças. Isso é muito importante, gente, para nossa sociedade. O Richard, quando ele começou a viver mais em sociedade assim, ele começou a se desenvolver muito mais. Isso é muito importante para eles. Só que também tem a questão da escolha dos pais. Eu já conversei com alguns pais que eles falaram pra mim que não preferem colocar o filho em escola especial mesmo. Sim, porque às vezes o filho tem um grau super severo e não consegue mesmo ficar em sala de aula, mesmo com um agente de inclusão. Aí tudo bem, aí é escolha dos pais. Já conversei com os pais também de crianças com autismo um pouco mais moderado, de moderado a leve, igual o do Richard, assim, que também preferiram colocar em escola especial. Mas isso é a escolha do pai, ok? E você, gente, eu sei que tem muita coisa pra falar sobre esse assunto. Se deixasse, eu ficava 1 hora aqui falando sobre isso. Mas eu sou super a favor da inclusão, obviamente. Eu quero sim o meu filho na escola regular. A partir do momento que eu falar assim, não tá dando mais pra ele, eu vou tirar ele de lá. E pronto. Se no ensino médio eu achar que não tá legal, eu tiro ele de lá. Mas por enquanto tá dando super certo, claro, com a agente de inclusão ajudando ele. E gente, você que fala, Pamela, mas como eu consigo essa agente de inclusão? Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala somente sobre isso. Vou deixar pra vocês aqui em algum lugar, mas se vocês quiserem também, eu posso gravar mais vídeos falando sobre isso. Deixa seu comentário aqui embaixo, gente, é muito importante. Os comentários de vocês e essa força que vocês dão pra gente, faz a gente vir cada vez mais aqui gravar vídeo, falar mais sobre os assuntos pra vocês. Quanto mais interesse vocês mostram aqui no assunto, no nosso canal, em mim, no Richard e na minha família, a gente vem e grava cada vez mais pra vocês. Então, a gente precisa dessa troca. E pra terminar, eu quero deixar uma frase aqui pra vocês que eu levo comigo aqui no meu coração e tento repetir essa frase todos os dias, gente. E eu quero passar isso pra vocês, porque a gente tá aqui pra se ajudar e passar coisas boas um pro outro, energia positiva. Receba a minha energia positiva. Se você tá passando aí por um momento difícil, complicado, às vezes tá no início do diagnóstico, às vezes não sabe mais o que fazer, não sabe mais onde recorrer, leve isso com você e leve isso no seu coração, tá bom? Seja leve, seja gentil, trate as pessoas como gostaria que tratasse você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!